Bom dia, meus amigos operadores. Meu nome é Felipe e hoje, dia 31 de março de 2025, a gente vai trocar aquela ideia sobre as possíveis movimentações do mini índice, segundo a minha visão e operacional. Vamos lá, meus amigos. Vocês já estão vendo aí, né? O meu gráfico, que é meu gráfico principal, meu gráfico de 60 minutos, que é o gráfico que eu utilizo para mapear o movimento aqui do preço e então buscar por oportunidades. Beleza, meus amigos? Então vamos começar aqui. Vamos fazer uma leitura aqui da atual estrutura e abertura desse mercado. Então, vamos lá. Na quinta-feira, o que ele fez? Ele fez a quebra do movimento para cima, né? Ficou preso aqui nesse range de alta. Na sexta-feira, ele já abriu fazendo a quebra. Logo, o movimento que eu vejo que ele fez teria sido este movimento aqui, ó, uma expansão de baixa, fazendo a troca de característica aqui com a quebra desta região. E aí ele estava neste range aqui, ó, né, que partia aqui dessa região e finalizava aqui com o fechamento destes 60 minutos positivo. Eu tinha toda aquela minha região vermelha como sendo a minha região de oferta, e o que eu esperava é que ele fosse buscar a região de oferta lá para fazer a continuação do movimento, né? Dando continuidade no movimento com topos e fundos ascendentes, que é a característica de um mercado de baixa. Porém, meus amigos, com essa atual estrutura aí, o que eu tenho? Eu tenho uma nova quebra, né? Uma nova quebra, que foi esta quebra aqui, ó. Como ele ficou preso aqui nessa região, ele amanheceu fazendo esta quebra aqui, ó. Porém, o que acontece? Eu não tenho nenhuma região de oferta nesse momento. Esta quebra aqui com gap invalida qualquer região de oferta para que ela seja traçada aqui. Então, no momento que eu tenho esta minha linha aqui, a minha troca de característica, e se ele viesse a quebrar acima dela uns 60 minutos, voltaria para o mercado de alta, e não tenho nada a ser feito nesse momento. O que eu espero, né, meus amigos? Quais são as possibilidades para que eu possa operar? Uma delas, né, seria que ele fechasse de fato um candle de 60 aqui negativo. E caso o meu IFR estivesse acima do 30, eu poderia buscar por continuações, o que eu estou achando bem difícil de acontecer, visto que aqui, ó, ele já está trabalhando abaixo do 30, então acho difícil que ele consiga fechar um candle negativo e ainda dessa maneira fique acima da linha de 30 aqui para que eu possa operar. Então, uma segunda possibilidade seria ele fechar um candle positivo a partir daí. E aí o que eu ia buscar, meus amigos? Eu ia buscar continuações de movimentação de alta para, no mínimo, buscar essa minha linha de troca de característica, tá bom? E uma outra opção seria ele fazer o quê? Ele voltar daí e fechar de fato acima aqui da minha linha de troca de característica e eu estaria mudando a característica do mercado de um mercado de baixa para um mercado de alta e eu teria de reformular esse range de negociação. Mas aí a gente volta a conversar aí futuramente, caso isso venha acontecer. Essa atual abertura aqui, meus amigos, está um pouco difícil realmente de encontrar boas operações, mas o mercado a gente nunca sabe o que esperar, então vamos aguardar aí, ver o que ele mostra para a gente aí de movimentação nessa primeira hora, para ver se eu consigo encontrar algo a ser operado. Beleza, meus amigos? Meus amigos, leitura simples até o momento, mas mercado bem chatinho, bem complexo já. Essa abertura aí já mostra que não vai ser um dia fácil. Então vamos lá, começar o dia, começar a semana com disciplina, com paciência, seguindo o plano sempre. Assim que eu tiver algo, eu trago para vocês aqui para que vocês possam acompanhar todo o racional, a dinâmica e a operação também na íntegra. Beleza, meus amigos? Então até daqui a pouco e fui! Meus amigos operadores, vamos fazer aqui o encerramento? Vocês já podem ver claramente que eu não fiz nenhuma operação hoje, mas eu vou passar para vocês o que eu estava esperando, tanto no índice quanto no dólar. Vamos lá, a gente trocou aquela ideia no começo da manhã e eu disse que uma das possibilidades que eu não gostaria de ver acontecer seria ele continuar caindo, né? Porque ele estava estourado aqui no IFR e logo eu não conseguiria buscar por vendas, visto que isso aqui é um dos meus filtros, né? Então, o que acontece? Configurou, né, operações aqui T3 de continuação, que é aquela que eu pego no fechamento dos 60 minutos, só que como ele não alcançava um dos meus filtros, né, que seria estar acima do 30 aqui para eu poder operar, eu não peguei operação nenhuma. E a gente pode ver que foi uma boa ideia isso, né? Realmente o meu filtro se mostra eficiente, porque aqui, por exemplo, se eu pegasse, eu teria sido estopado aqui, né, ó, por pouco, mas teria sido, né?
que seria a ideia o seguinte, assim que ele fechou esse segundo candle superando o primeiro, né, mostrando uma possível continuação da expansão, buscar vendas, no caso, né, acima da extremidade do último 15 minutos. Seria esta aqui a extremidade, ó. Aliás, perdão. Seria essa daqui a extremidade, ó. Este foi o último, né? Então seria aqui acima dessa extremidade, que seria essa daqui, ó. Então este movimento aqui, ó, que seria o esperado. Porém, como ele não alcançava o meu filtro aqui de IFR, logo eu não peguei. Realmente foi bom, como eu disse, porque eu teria sido estopado. Meu stop estaria aqui, ó, acima, e eu teria sido estopado nessa operação. E foi isso no índice. Somente isso eu consegui ver, meus amigos. O que eu gostaria de ter visto aqui nessa terceira hora seria esses 60 minutos superando o anterior, para validar então uma região aqui de demanda, que seria a região de demanda para iniciar esta correção do preço aqui, ó. E é isso que eu estaria esperando, porém agora já deu meu horário operacional, então encerro. Fica para amanhã esse movimento. Tá bom, meus amigos? Vamos dar uma olhada aqui? Relatório de performance, né? Vai estar zerado. Como eu disse, eu não peguei nada. Vamos colocar aqui no dia de hoje. Isso aqui é minha conta MID1. Final 7626. 0 operações no dia de hoje. Zerado, como eu acabei de falar. Eu vou trazer para vocês a minha conta MID2, que eu faço exatamente a mesma coisa, né? Como sempre eu falo para vocês. Então, MID2, negociação, relatório de performance. Vocês vão poder ver também que está zerado. MID2, final 1708. Então, MID2 encerrado. Eu vou trazer para vocês o estudo do dólar, mostrar para vocês o que eu estava esperando. E já adianto que também não fiz nada. Ele abriu dentro deste range de alta, né? Que era este range aqui, ó, que partia dessa região e encerrava aqui. E o que eu estava esperando? Quando ele começou a cair aqui, eu estava esperando uma captura de liquidez aqui nessa extremidade aqui, ó. Porém, não veio, ele passou direto. Quebrou abaixo da minha troca de característica, que era o limite da minha região de demanda. Então, assim que ele quebrou, agora ele está em plena expansão de baixa. Tenho aqui essa minha região de oferta toda válida, né? E assim que ele fez essa quebra aqui, ó, eu fiquei esperando que ele pudesse vir aqui, ó, acima, na extremidade deste 60 minutos, que foi o que fez a quebra, buscar uma captura de liquidez aqui, ó, fazendo esse movimento. Mas esse movimento não veio. O que veio foi um movimento que ainda está em estudo, né? Que foi este movimento aqui, ó. Foi esse movimento, que ainda está em estudo, até por isso eu não realizei. Só estou levantando estatística, mas eu tinha uma outra linha aqui, numa outra situação, que ele fez a captura de liquidez aqui, ó. Como a gente pode ver bastante volume aqui, ó, nesse avanço. E seria este aqui o movimento, ó. Porém, como eu falei, está em estudo ainda, é uma situação um pouco diferente. E eu não realizei essa venda. Estou levantando a estatística aqui deste tipo de entrada, que é um pouco diferente das minhas padrões. Então, vou levantar aqui, trazer para vocês o relatório de performance do dia de hoje. Lembrando que o estudo do dólar, ele é na minha conta pessoal, tá? Simulador normal, conta aqui, ó, 4264. Isso aqui é só para efeito de estudo, tá bom? Então, no dia de hoje, 0 operações aqui no meu estudo do dólar, meus amigos. Então, é isso aí. Vou encerrar aqui. Meus amigos, encerro aqui no dia de hoje mais um dia 0 operações e faz parte, né? Se não fez o que eu esperava que fizesse, se não me apareceu nada dentro do que eu opero, logo eu não faço nada. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Se você achou relevante, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Deixe seu joinha aí. Fico aberto para qualquer pergunta, qualquer questão, qualquer crítica, sugestão que quiser deixar aí no campo das perguntas. Fechou, meus amigos? Então, um abraço e até amanhã!